Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E o tema de hoje não poderia ser outro. Eleições 2022. Não seja conduzido, não seja conduzida. De novo. Eleições 2022. Não seja conduzido, não seja conduzida. Você que acompanha esse programa pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E eu faço esse programa hoje, de rádio, no dia 30 de setembro de 2022, a 2 dias das eleições. Então, eu faço esse programa de rádio hoje, no dia 30 de setembro de 2022, a 2 dias das eleições. O tema não poderia ser outro. Não seja conduzido. Ué, André, por que você vai falar isso? Presta atenção em algumas questões aqui muito importantes. Uma das formas de conduzir os votos dos eleitores é pelas famosas pesquisas de intenção de voto, né? Então, aquela pesquisa de intenção de voto para presidente que as pessoas fazem. Algumas pessoas pensam da seguinte forma. Então, vê lá a pesquisa, vê o que está primeiro e tal, o que está em primeiro. Se esse candidato está na frente, é porque ele é bom. E eu vou votar nele. Então, muitas pesquisas induzem a você votar num candidato. Não, a pesquisa apenas constata. Não, ela induz. E isso faz tempo, se sabe disso. É uma forma de marketing. Então, sutilmente vai induzindo você, poxa, mas por que todo mundo vai votar nesse candidato? Puxa, então eu vou votar nesse candidato. Toma cuidado, porque eu vou te mostrar algumas discrepâncias, algumas coisas que estão muito estranhas. Eu vou deixar esse termo, estranhas, que aí você atento, você vai prestar atenção e descobrir. Então, essas pesquisas influenciam nos votos, principalmente dos indecisos. Claro que a pessoa que já decidiu, já pensa assim, bom, vou votar aqui, vou votar ali, vou votar nesse candidato, ou nesta candidata, ou no outro, etc. Na outra, etc. Então é o seguinte, então elas induzem especialmente os indecisos. Deixa eu ver quem que está na frente. Bom, vai ver que esse que está na frente deve ser o melhor, porque está na frente, todo mundo vai votar nele. Então deixa eu votar. Principalmente aquela pessoa que é mais facilmente conduzida, aquela pessoa que vai muito na opinião dos outros, né? Então aquela pessoa que... tá todo mundo falando isso na empresa, tá todo mundo falando isso na faculdade. Então eu vou. Cuidado, cuidado. Agora, algo muito estranho está acontecendo nessas pesquisas de intenção de voto para presidente. Muito, muito, mas muito estranho. Muito estranho. Vamos ver o que é. Tais pesquisas trazem resultados opostos. Vou repetir. Tais pesquisas trazem resultados opostos, com uma diferença de margem gigantesca. Tem algo muito estranho, indicando que alguma delas pode ter a intenção de manipular resultados. Isso é feito sempre pelas pesquisas, sempre. Elas manipulam resultados, criam tendências, colocam candidatos que estão na frente, que não estão, para a população acompanhar e, deixa eu votar nesse. Então, essa manipulação de resultados, tem várias e várias eleições. Por isso que nós tivemos resultados tão discrepantes das pesquisas nas últimas eleições. As pesquisas colocavam de uma forma que não aconteceu.
Então veja essas discrepâncias, mas não são discrepâncias pequenas. O que chama atenção é que são discrepâncias muito grandes, né? Conduzindo os votos dos eleitores. Então, coloca esse um pouquinho acima. Isso é chamado de efeito borboleta. É um princípio físico, né? Mas é o efeito borboleta que uma mudança sutil aqui já induz algumas pessoas e vai aí numa cascata, efeito cascata. Então isso é muito estudado em marketing. Veja, marketing, efeito borboleta, isso é muito usado em eleições. Olha, veja bem. Veja o resultado de uma pesquisa e veja o resultado da outra. Se não é uma coisa estranhíssima. Na pesquisa Brasmarket, o candidato Bolsonaro aparece bem na frente, mas muito na frente, da intenção de votos, com 43,5%. E o candidato Lula vem em segundo lugar com 30,5%. Essa pesquisa foi divulgada pela Jovem Pan News. Então, resultado: Bolsonaro ganharia o primeiro turno com 43,5% e o Lula ficaria em segundo lugar com 30,5%. Tá bom. Mas a pesquisa da Datafolha traz o resultado oposto. Colocando o candidato Lula à frente com a última, acredite se quiser, com quase 50% dos votos, dando a impressão que ele ganharia na frente. Ele ganharia já no primeiro turno das intenções de voto e colocaria o candidato Bolsonaro em segundo com 36% dos votos. Então, a pesquisa da Datafolha traz o resultado oposto, colocando esse candidato, então, Lula à frente, com 50% das intenções de voto, e o candidato Bolsonaro em segundo lugar, com 36% dos votos. E esta é a pesquisa divulgada pela grande mídia em geral. Então, a maior parte das emissoras ela foi produzida pela grande mídia, pelo Datafolha, e foi produzida, né, pela grande mídia em geral, e ela é divulgada pela grande mídia em geral. Então foi produzida pelo Datafolha. O que eu estou colocando aqui é o seguinte: eu não estou colocando a favor de um candidato ou de outro candidato. Isso eu quero esclarecer para você. Não estou falando, olha, vote nesse, vote naquele. O que eu estou falando é a estranheza que causa essa discrepância de resultados. Então, muito cuidado, porque aí você vai estudar a pesquisa e o que acontece? Você estuda a pesquisa e fica influenciado. Então, quero deixar muito claro, não estou falando apoie este ou apoie aquele. Estou falando, preste atenção na manipulação que é feita com essas pesquisas. A questão estranha que eu estou trazendo para você é que pesquisas sérias não podem trazer resultados tão opostos. Então, pesquisas sérias não podem trazer uma com uma diferença para um candidato enorme e outra uma diferença para outro candidato tão enorme. No mínimo, uma delas foi mal feita. Ou então, quer conduzir o eleitor a votar neste ou naquele candidato. Por este motivo, essas pesquisas deixaram de ser confiáveis, porque ou estão erradas ou estão propositalmente erradas. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte: não estou falando a favor de um candidato nem a favor de outro. Entenda bem isso. Não estou fazendo aqui, o meu horário não é de campanha eleitoral. Eu estou falando uma coisa muito importante, que é para você prestar atenção para não ser conduzido e votar naquele candidato que você escolheu como melhor, seja ele quem for. Bom,
Essas pesquisas não prejudicam apenas quem está no primeiro ou segundo lugar de verdade, porque um dos dois está no primeiro ou segundo lugar de verdade nessas eleições. Quando elas são distorcidas dessa forma, prejudicam também os outros, os demais colocados, né? Então, por exemplo, prejudicam o terceiro colocado, o Ciro, a quarta colocada, que é a Simone Tebet. Então, prejudicam esses candidatos por quê? Além de prejudicar quem está em primeiro ou quem está em segundo, seja qual for, provoca aquela mentalidade de voto útil, retirando votos de quem está em terceiro ou quarto lugar. Então tem essa questão de manipulação de votos e vai prejudicar também quem está em terceiro, quem está em quarto lugar. Então, muito importante nesse momento é você fazer o seguinte: use a sua consciência, escolha o candidato da sua preferência, seja ele qual for, e não seja conduzido. Esse que é a questão. A questão que eu estou colocando não é vá para cá ou vá para lá. A questão que eu estou colocando é: use a sua consciência e escolha o melhor conscientemente, sem ser conduzido. Agora, muitas vezes essas pesquisas visam favorecer um candidato. Se essa manipulação de resultados das pesquisas de intenção de voto for confirmada, teremos um grande descrédito para essas pesquisas no futuro. Ou seja, as pessoas não confiarão mais nas pesquisas de intenção de votos e saberão que elas são feitas para beneficiar este ou aquele candidato. Isso é o chamado efeito borboleta, né? Então, é algo tão sutil como um bater de asas de borboleta, mas vai influenciando as pessoas. Por isso, não se deixe influenciar por essas pesquisas, escolha o candidato que você achar melhor. Então, escolha o candidato que você acha pela sua consciência que é melhor. Então, nesse primeiro turno, você não precisa fazer, por exemplo, como acontece no segundo turno, voto útil contra aquele, etc. Você pode votar no candidato que você preferir, porque justamente existe esta composição atual, né, de vários candidatos, para que você escolha o que você preferir. No segundo turno, também você vai votar naquele ou que você preferir ou que você achar menos pior. Mas não permita que tais pesquisas te conduzam para votar neste ou naquele, ou ainda te conduzam para fazer voto útil no primeiro turno. Então, muito cuidado, porque se existe essa discrepância, né, das pesquisas, então nós temos uma discrepância muito grande, né, tanto na pesquisa da Brasmarket, quanto na pesquisa da Datafolha dão resultados opostos. Então tem alguma coisa errada. Então o que está sendo divulgado na mídia, especialmente na grande mídia, os resultados são os da Datafolha, que tem resultados opostos da Brasmarket. Então tudo isso traz um problema sério para o indivíduo que quer no domingo votar e tem essa dúvida, né, e de repente acompanha a pesquisa e muda a sua própria intenção de voto por causa disso. Então tome muito cuidado. Então, haja por muita consciência. Vá pelo caminho da sua consciência. Não permita que as pesquisas te conduzam para votar neste ou naquele, ou ainda te conduzam para fazer aquele famoso voto útil no primeiro turno. Então, muito cuidado com esse tipo de pressão externa. Então, haja muito pela sua consciência interna. Então, vote com a sua consciência no candidato que você acha melhor. Você tem essa liberdade de escolha. Vote com muita consciência no candidato que você achar melhor. O que eu estou dizendo é o seguinte: minha intenção não é fazer campanha para este ou para aquele candidato,
porque eu acho que isso não faz parte, né, da nossa intenção aqui no programa. Mas para que você vote cada vez mais consciente e não seja manipulado. Já que essas pesquisas não se demonstram confiáveis, não seja conduzido por elas. Então vá mais pela sua consciência, não vá tanto por manipulações. Mas também não se deixe levar pelo marketing. Vamos colocar da seguinte forma, né? Para despertar a nossa consciência, eu vou trazer algumas frases do nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo. Cuidado com lobos em pele de cordeiro. E isso é uma frase que a gente deve ter sempre muita atenção. Pessoas que se apresentam até de uma forma simpática, mas na verdade são muito destrutivas. Então, uma frase de Jesus Cristo para que a gente tenha um voto consciente. Daquelas pessoas que prejudicarão o país, mas agora tem aquela aparência simpática, produzida pelo seu assessor de marketing ou pelo responsável pelo marketing visual. Vocês sabem que nessa área existe um marketing muito importante, um marketing pessoal muito importante. E também, outra frase do nosso amado e querido Mestre Jesus o Cristo, que fica como uma reflexão, para que você use toda a sua consciência. Repetindo, não estou falando vote aqui ou vote ali, vote nesse ou vote naquele, em momento algum. Mas vote com a sua consciência, não conduzido pelos outros. Então, uma outra frase do nosso amado Mestre Jesus o Cristo: pelos frutos conhecereis a árvore. Veja as realizações anteriores do candidato, escolha o melhor também por este critério. Mas a ênfase que eu quero colocar no programa de hoje é a seguinte. O tema, eleições 2022, não seja conduzida, é para que você faça uma votação nesse domingo. É um dia muito importante. Votação não será apenas para presidente, a votação será também para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Então vote a partir da sua consciência. Não faça uma votação empurrado, conduzido por outros. E o que eu trouxe hoje no programa é que, como essas pesquisas trazem resultados muito antagônicos, então não dá para confiar muito nelas. E a partir disso, você pode ter uma consciência mais tranquila de votar de acordo com as suas convicções. Muito cuidado com essa questão de ser conduzido, porque numa época política nós somos muito conduzidos. Basta acompanhar as eleições anteriores e você realmente vai perceber que havia nas próprias pesquisas uma tendência para cá, uma tendência para lá, que foi influenciando as pessoas. E essa tendência influenciada nas pessoas acabou fazendo o famoso efeito borboleta. O efeito borboleta, a frase completa do efeito borboleta é a seguinte: um bater de asas de borboleta na Amazônia pode criar um furacão em outra região do mundo. Então, essa é a frase que diz o seguinte: leves mudanças de tendências podem influenciar as pessoas. Isso aqui é o famoso marketing. E o marketing é feito também em várias áreas. Então, muito cuidado com o marketing sutil que é construído para você não ser levado por esse marketing. E ao ser levado por esse marketing, você seja conduzido por este grupo, por aquele grupo. Muito cuidado. Então faz o seguinte: até domingo, estude os melhores candidatos, aqueles que você acredita, estude, verifique, veja o passado, verifique as obras do candidato, as ações e tudo o que ele fez. Verifique também uma série de coisas
idoneidade, a ficha limpa, uma série de coisas que você deve verificar para você ficar bem tranquilo. E ficando bem tranquilo, você vai votar, fazer um voto consciente. Um voto que você não vai se arrepender depois. Puxa, eu fui levado na onda e acabei votando nessa pessoa. Descobri depois que eu fui conduzido, descobri depois que eu fui levado a votar nessa pessoa. E aí, com isso, você pode se arrepender depois. Então, muita consciência. É um momento muito importante. E vamos dizer o seguinte, algumas pessoas dizem assim, ô André, mas o que espiritualidade, o que psicanálise tem a ver com votação, com esse momento? É justamente isso, a questão da consciência. Para que a gente faça desse momento um momento muito consciente, a gente faça uma reflexão consciente e faça uma escolha muito adequada do candidato que a gente entende que seja o melhor para o nosso país e nas várias esferas. Então, seja presidente, seja governador, seja senador, deputado federal e deputado estadual. Então, vamos fazer dessas eleições um movimento muito democrático, de vontade popular e de que, em paz, e que a gente chegue lá e vote tranquilamente no candidato que a gente acha melhor. E a partir desse voto do candidato que a gente acha melhor, a gente pode ter uma tranquilidade, uma consciência tranquila na hora da votação. Isso que nós precisamos. Estamos há praticamente 2 dias, pouco menos até, do momento da eleição, de votar. E eu diria para você, vote com muita consciência, faça desse momento um momento muito consciente, porque o destino do país está nas nossas mãos. Então, realmente, literalmente nas nossas mãos. Então, vamos fazer algo muito consciente e algo que nós tenhamos a consciência tranquila da espiritualidade, da nossa mente e fazermos algo de muita paz e de uma escolha muito, muito, muito bem feita, mas muito consciente. Espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.